Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 19 de julho, começa agora mais um programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você confere quem foram os nossos entrevistados, encontra links para rever as entrevistas e pode também participar do nosso programa. Fique à vontade, esse espaço é seu. Veja agora quais são as principais notícias nos jornais de hoje na cidade. A Tribuna Piracicabana, redução de cirurgia bariátrica vai triplicar tempos de espera. Decisão do secretário municipal, Pedro Melo, em diminuir de 80 para 20 procedimentos mensais com o objetivo de ampliar leitos na rede municipal de saúde, vai aumentar de 2 anos e 6 meses para quase 11 anos o tempo de espera. Festa da Polenta começa hoje em Santa Olímpia. O tradicional evento gastronômico do bairro Tirolês, a Festa da Polenta, atinge a 17ª edição. Este ano, a novidade é a decoração, com objetos da cultura trentina construídos para o evento, além de muitas flores ao redor do bairro Santa Olímpia. Gazeta de Piracicaba, obras na passarela. Ponte Pêncil ficará interditada por 90 dias a partir de segunda-feira. A passarela Pêncil, que dá acesso ao Engenho Central, passará por obras de reforma a partir de segunda-feira, 22. A previsão de conclusão é de 90 dias. Durante todo o período de intervenções, a passarela ficará fechada ao público, que terá acesso ao engenho pelas pontes do Morato, do Mirante e da passarela estaiada Dr. Aninoel Dias Pacheco, recém-inaugurada. 15 volta ao Barão, segunda rodada da Copinha. Nhoquim busca a primeira vitória diante de sua torcida. Kleber Gaúcho deve manter o time que empatou na estreia. O 15 de Piracicaba volta ao Barão da Serra Negra para um jogo oficial, depois de praticamente 3 meses. A última vez que recebeu uma equipe em seu estádio foi no dia 21 de abril, quando venceu por 4-1 o Botafogo de Ribeirão Preto, na última rodada da primeira etapa do Paulistão. Desta vez, pela Copa Paulista, o Inhoquim terá pela frente uma velha conhecida, a Ferroviária de Araraquara, pela segunda rodada da competição. Jornal de Piracicaba. DIG apreende 611 tijolos de maconha e prende 10 pessoas. Policiais civis da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, desmantelaram uma organização criminosa com 10 traficantes e apreenderam 611 tijolos de maconha em um barracão na rua Gleba Principal, no bairro Taquaral, às 23 horas de anteontem. A droga estava escondida em 6 pneus suspensos na traseira da carreta de um caminhão. Ladrões invadem casa e espancam moradores. 4 homens encapuzados invadiram a casa de uma família na noite de anteontem no Jardim Pacaembu e agrediram pai e filha com golpes de martelo. O pai, um motorista de 64 anos, e a filha, uma caixa de 33, foram encaminhados à Santa Casa e não correm risco de morte. Confira agora a previsão do tempo. Sexta-feira de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 29 e a mínima aos 14 graus. E após o intervalo, eu converso com o empresário do setor imobiliário, Marcos Frias. É já, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje comigo no estúdio o empresário do setor imobiliário, Marcos Frias. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Marcos, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Alessandra, falar com o povo piracicabano, que é importante a gente passar aqui as nossas experiências e eu que agradeço a oportunidade. Bacana. Marcos, eu gostaria de começar esse bate-papo com você explicando um pouco mais sobre a sua atuação, porque você tem uma atuação que é a consultoria empresarial imobiliária, que Exatamente. não é tão comum. O que seria esse trabalho? Ela é especialista justamente em atender o empresário, né? O empresário normalmente ele quer fazer um produto, quer dizer, ele vai fazer um lançamento. O lançamento normalmente é você ter muitas unidades vendendo numa localização só, quer dizer, um loteamento, um prédio. Então a gente atende ele formatando o produto, organizando as vendas, falando com as agências, a agência no caso de propaganda que vai fazer toda a parte da campanha, né, cronograma de vendas também, como é que ela vai ser organizada e principalmente fazer o gerenciamento com as imobiliárias ou imobiliária que vai fazer as vendas, né? Então nós fazemos a interface com o empreendedor. O empreendedor ele tem a facilidade então de falar com uma empresa só e essa empresa praticamente adianta muitos trabalhos e muitas reuniões que ele deveria ter, as demandas para você fazer um lançamento desse produto, né? E aí o que a Marcos Frias Consultoria Imobiliária faz? Ela organiza, centraliza, minimiza tempo de reuniões que a gente atua nessa parte de desenvolvimento e planejamento, minimizando o tempo do empreendedor. Então ele fica com pouco tempo para as decisões, porque a gente já traz a coisa já um pouco bem caminhada em todos os setores, principalmente também na parte da comercialização. A comercialização é muito importante porque o tipo de proposta, o espelho de venda, a organização do plantão de vendas, tudo que faz parte desse momento das vendas é o facilitador. Então você organiza os treinamentos, passam os meetings, os meetings são os eventos com os corretores. Então você organiza tudo no local, faz um café da manhã, faz uma apresentação do produto, disseca o produto para que você faça o contato com a população, com a sociedade da melhor maneira possível e de forma bem transparente. Então a atuação minha é nesse segmento, com esse profissional que está trazendo para nosso público os produtos para serem vendidos. Hoje em dia é muito comum os empreendimentos serem comercializados não só por uma imobiliária, né? Exatamente. E existe aí um tipo de padrão estabelecido por cada empresa que uma consultoria como essa unifica isso. Exatamente, porque cada empresa tem um modelo de trabalho.
Determinadas construtoras ou loteadores, empreendedores, urbanistas, eles gostam de um tipo de trabalho, quer dizer, olha, eu quero 4 imobiliárias, vai trabalhar de certa forma, as propostas como vão ser encaminhadas dentro do setor do stand de vendas, o que vai ter para passar para a sociedade, qual o tipo de material que você vai ser feito. Então nós vamos formatando essas ações e centralizando da melhor maneira possível para o empreendedor. É como empreendedor, porque cada empreendedor trabalha de uma maneira diferenciada, vamos dizer assim. Então a gente faz um trabalho individualizado, formatado para aquele empreendedor. E Marcos, você atua no setor imobiliário na cidade, na região, desde 97, é isso que a gente havia conversado, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá e Piracicaba vive hoje um bom imobiliário mesmo. De uns anos para cá, aumentou demais o número de ofertas, inclusive para venda, aluguel, enfim. E não só residencial também, comercial inclusive, né? Piracicaba vive que momento? É bom para comprar hoje? É bom para alugar? É bom para vender? Como é que está hoje? Hoje o mercado ele é um mercado excelente para quem quer investir em imóveis. Você tem ofertas, você tem produtos, tem muitos lançamentos. Logicamente, muita gente fala em boom, como você mesmo colocou, né? Boom na verdade, nós deveríamos ter um número de ofertas muito maiores, né? O boom, existe uma demanda muito maior de ofertas. Os produtos são hoje na cidade de Piracicaba e a prefeitura, graças a Deus, é uma prefeitura muito organizada, uma prefeitura muito diferente de outras da região, das regiões, né? Nossa, aqui ela é bem ágil para ser feito empreendimento, só que esse empreendimento tem que passar por trâmites normais, que seja por vias normais, e isso ele demora em torno de 2 anos a 3, mais ou menos, para serem levados do início do processo ao fim. Então, o que acontece? Piracicaba, ela hoje tem todas as camadas estão sendo atendidas, né? Desde o mais econômico até as classes mais altas, né? Nós temos produtos para praticamente todos e tipologias também, terrenos, casas, enfim, prédios, né? Comerciais. Nós estamos vivendo um momento bom. E acredito também que é um momento bom para quem quer investir, no sentido de aumento patrimonial. Porque hoje você vê os juros, as correções de investimentos que você atrela hoje a movimento bancário, principalmente que a grande massa do brasileiro, do piracicabano também não é diferente, ele gosta de aplicar em coisas mais conservadoras, né? Então CDI, CDB e poupança. Se você colocar isso como fator de referência para o imóvel, ela perde muito longe. Hoje os imóveis valorizam 10%, 12%, alguns até mais ao ano. Então, aqui, além disso, além de valorizar o tempo, né, e já foram até maiores os valores, né, muito maiores os valores há um tempo atrás, porque não tinha tanta oferta. Né? Então, você vê, nós temos hoje bastantes unidades em ofertas, nós temos muitas unidades sendo colocadas no mercado. Algumas são consumidas muito rápido, são consumidas às vezes em horas, e outras têm o seu tempo, você vai ter de 3, 4, 6 meses para serem consumidos, porque isso faz parte de qualquer mercado, isso não é especificamente aqui, é uma coisa normal, porque as demandas elas oscilam, o mercado não é uma coisa, principalmente imobiliário, ele não é uma coisa sempre linear, ela oscila, mas se você quiser aplicar numa coisa que dá uma renda muito boa e é uma renda real, porque a propriedade, ela é uma propriedade, as nossas leis são muito boas nessa relação da propriedade urbana, né? Ela é uma garantia real. Você pode hipotecar, você pode fazer levantamento de dinheiro, você pode fazer, no caso, empréstimos, né? Então, é uma garantia real o imóvel hoje. E além disso, se você se você dirigir ele ao aluguel, você tem os recebíveis, quer dizer, você tem a valorização e os recebíveis, porque os aluguéis também são contratos de 30 meses, 4 anos, 2 anos, enfim. Você tem os recebíveis, quer dizer, você ganha com os recebíveis e ganha com a valorização dele. E mantém o seu patrimônio. E mantém. Piracicaba está num momento muito bom. Ele já teve ótimo, ele já esteve muito ruim, hoje ele está muito bom. Então, é um momento assim para quem quer investir em imóvel. Piracicaba é um lugar polo de crescimento, estamos crescendo, cidades têm recebido bastante migrante, momento está
assim, às vezes a pessoa fala assim, pô, o mercado está parado. O mercado está um pouco estagnado, vamos dizer assim. Ele chegou no nível que ele está hoje sem oscilação. Então, existem muitas pessoas que foram para o mercado, né? Corretor, por exemplo. Sim. Piracicaba tinha 800 corretores há 3 anos atrás. Hoje nós temos 1.500. Muita gente muito grande veio de pro pessoas, mercado. né? Muito grande. Que de outras áreas mesmo que começaram a atuar. É porque viram que é um mercado muito virtuoso, né? E tem eu tenho uma preocupação grande porque a gente tem que capacitar esse pessoal. É importante o corretor se manter atualizado, organizado, não fazer coisas que não devem, né? E muita gente, a gente percebe que precisa de um profissional à frente, porque não conhece, não sabe quais são os trâmites de uma compra e de uma venda, né? Então o corretor é a melhor pessoa para orientar e principalmente trabalhar com as imobiliárias de Piracicaba, que são as mais tradicionais, aquelas que você tem confiança, amigos, companheiros, que às vezes... Isso é muito importante, a indicação, né? Saber que determinada pessoa trabalha direito, isso é importante. Você falou, Marcos, sobre a oferta de imóveis na cidade e que alguns até acabam aí em questão de horas. Os mais populares têm a venda mais rápida ou isso também é relativo? É relativo. Também porque muita gente, me parece, que procura também os imóveis populares para investimento mesmo, também. Às vezes nem é para morar. Também. Às vezes tem vários imóveis populares para... locação, no caso. Exatamente, né? Exatamente. Há uma diversidade muito grande das pessoas, das classes, né? A gente tem que lembrar que há pouco tempo atrás aí nós tivemos as classes E e D ascenderam em 30 milhões de pessoas, a classe C e B. Né? Então, houve uma ascensão, houve uma riqueza montada e levada à população que não tinha tanta condição, além do taxa de juros que caiu. Então, o Brasil passou e está passando por um momento muito bom. Poderia estar melhor, mas ele está muito bom. Tem muita gente que critica, tá ruim, determinados nichos de mercados estão realmente congelados até. Não digo nem estagnar, está congelado, né? Porque estagnação é se você consegue fazer a máquina girar. Às vezes nem a máquina está girando, ela está um pouco congelada ali. Mas existem muitas áreas nossas que estão muito boas. O que ocorre normalmente é que a classe A, por exemplo, ela gosta de comprar também, entendeu? Para aumento de patrimônio. E gosta de comprar, por exemplo, 2 dormitórios, vamos dizer assim, que é um apartamento menor de um dormitório, e aí você vai vender, ele está bem localizado, essa classe A também vai comprar ele para aumento patrimonial. Sim. Então você tem uma certa concorrência entre a classe A comprando para investimento e a classe C comprando para moradia. Então, em determinados momentos, você vai ver que vão existir imóveis ou empreendimentos que vão ser consumidos em horas. Em outros momentos, às vezes um imóvel que é do mesmo padrão, da mesma condição, só que não está numa localização onde a maioria da demanda de compra gostaria que estivesse, está num lugar mais afastado. Então você vai ter mais tempo para levar para finalizar as vendas. Né? E qual que seria hoje o perfil? Existe um perfil da pessoa que investe no imóvel? Tem a pessoa que é para investir, como você disse, tem a classe E e D que ascendeu e também quer ter o seu lar docilar, né? Vamos dizer assim. Mas qualquer pessoa hoje tem condições de comprar um imóvel? É facilitado o financiamento? É possível ter aí um imóvel próprio? Praticamente todas as classes hoje têm condição de você comprar um imóvel. Vamos lembrar do que eu estava comentando agora, que houve uma projeção muito grande dessa questão da riqueza que foi jogado para a população brasileira, né? Então, o que ocorreu? Não foi só o mercado imobiliário, nós temos os concorrentes. A linha branca é uma concorrente, a partir do momento que você compra ar-condicionado, né? Você vê quantas pessoas hoje têm condição de comprar o ar-condicionado, de ter uma TV tela plana, de ter uma TV LCD. Então, a população enriqueceu e comprou. Então, o que ocorre hoje, né? As pessoas estão comprometidas com a renda. Então, tem muita gente que tem condição, mas ela não olha para o imóvel ainda, ou ela mora de aluguel, ou ela mora já no imóvel há algum tempo, e ela não se tornou ainda um investidor de imóvel, porque ela ainda não deu essa oportunidade, porque os outros desejos dela são às vezes uma filmadora, uma viagem. Bom, viagem hoje você parcela
Você quer viajar, quantas vezes paga, você viaja, né? Então, você vê como tem muitas, vamos dizer assim, concorrências de aquisições, né? Viagem, linha branca, carro, né? Carro também tem a mesma situação. Então, ocorre que todos têm, a taxa de juros caiu bastante em relação ao passado, e se a pessoa se programar e organizar, sabendo também que, graças a Deus, também a linha branca ela dura bastante tempo hoje, né? Então, a partir do momento que você terminou esse carnê, você já começa a projetar outras coisas, porque hoje, com 500, 600 reais de parcela, né? Logicamente você tem que ter uma entrada, ter algum dinheiro já guardado anteriormente, você pode entrar num terrenos hoje tem a partir hoje de lançamento a partir de 65 mil reais, tem localizações muito boas na cidade, então parcelas, você pode parcelar um longo período, né? Tomar cuidado com esse endividamento, eu acho que a pessoa tem que se programar bem, mas para todos os níveis e todas as pessoas que tiverem interesse, primeiro tem que conhecer, conversar bastante com quem entende do assunto, o corretor é a melhor pessoa, né? E qual que é o valor médio de um imóvel hoje aqui em Piracicaba? Vamos dizer assim, de um popular. Ponto de partida hoje, eu acredito, pronto, vamos pensar no pronto, que é a moradia, né? Hoje tem casas e apartamentos aí a partir de 115 mil reais. Com boa localização, ou no bairro mais boa localização. O que mais importa hoje é se o bairro, se o loteamento, porque existem loteamentos que estão sendo colocados casas em cima. Mas só para explicar, é assim, você está fazendo um grupo grande de lotes, vamos dizer 400 lotes, né? Dar um exemplo para você, e lá vão ser construídas casas também. Então, são 400 casas naquele bairro. Se ele está bem organizado, se ele tem o viário muito bem... Infraestrutura, né? Porque esses bairros planejados, a gente chama de bairros mais planejados, porque eles têm a parte viária mais organizada, a prefeitura, ela exige algumas coisas hoje, porque aquilo se vê hoje uma urbanização, você já imagina, aqui, essa rua... possivelmente daqui 10, 15 anos poderá ser comercial, então eu preciso que ela tenha um leito carroçável maior, uma calçada ao invés de 2,5 de 3 de passeio. Então você tem uma organização nesse bairro planejado onde as coisas estão mais acessíveis e tornam um bairro melhor. Então a pessoa fala, eu estou aqui, eu estou indo às vezes num lugar um pouco mais afastado, mas eu estou indo para um bairro melhor. Então, se falar localização, o mais importante é mobilidade. Vou chegar fácil, vou sair fácil. Ele tem essa organização do arruamento, que não é muito estreito, é largo. Eu gosto de movimento. Procura ficar mais próximo das avenidas, do comércio. Então, você tem que sempre pensar nesse sentido. Né? Porque os loteamentos, os bairros novos, os condomínios novos, já tem essa leitura de um desenvolvimento melhor, principalmente a paisagem construída. Por exemplo, você vai no loteamento, todas as casas são alinhadas para a esquerda, você vai ter o corredor sempre do mesmo lado, você não vai ter casa geminada. Então existe já um conceito de urbanização muito mais contemporâneo, muito mais ajustado àquele dia a dia O seu trabalho, inclusive, atende... Atendemos essa isso demanda, também, exatamente. Chega porque muitas vezes, acho que na maioria das vezes, vem um investidor que não conhece a realidade da cidade. Exatamente. E a partir da sua consultoria ele vai entender qual que é o melhor local, vamos dizer assim. Dá um exemplo para você. Eu tenho desde a pessoa que está querendo comprar alguma coisa, ele já aparece com 3, 4 áreas. O que eu compro melhor? Eu compro esse aqui, compro esse. São 4 terrenos e vou desenvolver. E tem um outro que já chega com ele pronto. Olha, eu fiz esse loteamento, me ajuda a finalizar ele. Vou dar um exemplo mais palpável para já. Nós temos hoje, para ser lançado nos próximos 30, 60 dias, um loteamento fechado. Ele nasceu um loteamento aberto, né? E a gente viu que a característica dele seria fechar, então vamos partir para fechar. É o Convívio Santa Teresa d'Ávila, ali no Água Branca. Então, o que a gente viu? As quadras, elas têm cada um face para o norte, ou para o sul, para o leste, né? Cada quadra, né? Então, o que a gente fez? Vamos imaginar esse bairro com todas as casas prontas, né? Então,
a casa tem que ficar... Então a gente constrói uma norma, nós organizamos uma norma construtiva para que cada pessoa que pegar a casa para fazer, que nós estamos vendo o terreno, mas quando o arquiteto pegar para construir, ele vai ver que dentro daquelas tem as regras, as normas para que ficar uma paisagem construída bonita, agradável, a portaria no lugar certo, com a questão da segurança, a comunicação com as casas. Muitos loteamentos, dos maiores loteamentos que foram feitos hoje na cidade de Piracicaba, eles não tinham nem comunicação com a portaria, era através de telefone direto. Então, você tinha que pegar, usar uma linha telefônica para falar. Ligar realmente. Aí, normalmente o porteiro tem um convidado lá, liga na casa, está ocupado. Aí liga no celular da esposa, não atende, aí liga no outro, quer dizer, é um custo, tudo mais. Então, todas essas questões nós temos que apurar antes de finalizar um loteamento fechado. Porque às vezes a pessoa tem um loteamento fechado, tem um loteamento pronto, aprovado. Como que eu vou pôr no mercado? Olha, esse loteamento pode ser fechado. E para fechar você tem que fazer tudo isso aqui. Nossa, mas tudo isso, tem muita coisa que está envolvida. Entendeu? Você falou sobre a questão da infraestrutura para alguns tipos de loteamento, em relação à acessibilidade, inclusive. Como que é a aceitação da prefeitura com relação a essas solicitações que vocês provavelmente devem fazer à prefeitura? Do fechamento? Não, de acessibilidade. Por exemplo, vai existir um loteamento no bairro X e ali a gente precisa de uma infraestrutura. A prefeitura tem esse diálogo com a prefeitura? Tem. Como que é hoje já, por exemplo, na questão da infraestrutura, por exemplo, nos passeios, né? Todos os passeios já são entregues com guia rebaixada nas esquinas. Ela é obrigatório já entregar dessa forma. E tem o fiscal que acompanha as obras, né? Que o fiscal procura também exigir o compromisso da acessibilidade, principalmente no ir e vir de uma pessoa que precisa de cadeirante, a pessoa que usa cadeira de rodas, carrinho, principalmente também. Não é só o cadeirante. Pois é. As pessoas também têm carrinho de passeio, bicicletas, por exemplo. Agora pensa-se muito em pista para as bicicletas, ciclofaixas, né? Então, em alguns momentos, a prefeitura já tem que começar a exigir, ela já exige em muitas situações, mas cada vez mais isso está em voga hoje dentro da urbanização. Sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já eu vou querer saber se Piracicaba ainda tem espaço para crescer, porque a gente vê que existem muitos loteamentos, enfim, empreendimentos por todo o canto da cidade. Então, legal. já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu estou conversando com o Marcos Frias, que é empresário do setor imobiliário. Marcos, antes do intervalo eu coloquei essa questão para você. Piracicaba ainda tem espaço para crescer, porque parece que para todo lado que a gente vai já está ocupado. Tem sim espaço. Nós temos um déficit habitacional, cerca de 10 mil residências, né, habitações. Tem muita coisa ainda a ser feito, né, porque há alguns anos, até 3 anos atrás era 8 mil, hoje nós estamos com 10 mil. Quer dizer, você tem necessariamente que começar a diminuir isso. Como eu falei no início, é um produto, às vezes um prédio vertical, um loteamento demora de 2 a 3 anos, às vezes, para ser lançado. O prédio, às vezes, é mais rápido, em 1 ano e tal, mas algumas exigências, por exemplo, uma retificação, uma coisa, às vezes, torna-se demoroso por exigências burocráticas, e precisa disso para você ter uma venda firme e valiosa, né? Então, você tem que ter a documentação dos imóveis que são vendidos. Então, ele demora às vezes 2 anos, 3 anos, e esses 2, 3 anos tem gente nascendo, tem gente casando, divorciando, mudando os seus hábitos, né? Muda o seu hábito. Eu estou saindo daqui, estou indo para outros lugares. A cidade tem recebido bastante gente de fora também. Cidade bonita, cidade com tudo, né? A gente tem de tudo aqui um pouco. Você anda aí nas sextas-feiras, sábados, a gente procura restaurante para sentar. Não tem. Às vezes não tem, né? Então você vê que tudo bem, é sexta e sábado, só que está cheio, mas é difícil. Então você vê uma massa de população consumindo coisas e você fala assim, porque todo dia você vê um bar aberto novo. Sim. Então seria a mesma pergunta para quem tem bar, para quem tem restaurante, e você vê que o pessoal está abrindo, cada dia tem um empreendimento novo na área comercial e o pessoal está fazendo girar. Isso é normal. Então vamos dizer assim, mas vendeu tal coisa, demorou 1 ano para vender, consumir aquele produto. Bom, às vezes naquele time acontece essas coisas, mas tem muita coisa a ser feita, porque hoje nós temos um déficit de 10 mil unidades, a própria prefeitura assume esse déficit, não é culpa dela, a culpabilidade é do sistema, do país que nós estamos, das condições que são impostas a todos, né? E dessa forma eu acho que tem muito espaço ainda para se desenvolver bastante coisa aqui na cidade. A gente vê pela cidade que muitos edifícios também sendo construídos em regiões mais periféricas, não deixaram de ser construídos só na região central. Exatamente, né? Justamente por isso que a gente estava comentando sobre a questão de valores, né? Hoje um apartamento, por exemplo, na região de Santa Terezinha, né? É um desenvolvimento muito grande naquele setor. Então, o que ocorre? Houve um crescimento muito grande para a região de Santa Terezinha nesses últimos 15, 20 anos. Ela praticamente esticou a nossa cidade, a nossa mancha urbana. Nós temos que lembrar que a gente tem que levar água, esgoto, eletricidade, toda essa gana
transporte, né, público também, que é muito importante isso para a população. E o que ocorre quando você começa a aumentar muito essa mancha urbana? Você vai deixando também alguns vazios urbanos. E o interesse da prefeitura é esses vazios. Então, quando você está com muitos locais já ocupados por residências, começa a aparecer a verticalização. Porque um apartamento, às vezes, ele ocupa uma fração ideal de um terreno. Porque você verticaliza, né? Então, enquanto comprar um terreno naquela região, você pagaria R$100 mil um terreno, eu como dono de um apartamento, a minha parte do terreninho, né, vamos dizer assim, cotiza, são 100 unidades ali, ela custaria tipo R$10 mil. É só um exemplo para entender. Então, mas eu não consigo morar perto da minha mãe, mas eu desejo muito para a facilidade, o trabalho, a escola, meus vizinhos, meus amigos. E eu quero morar ali. Qual é a primeira moradia? Às vezes a verticalização, quer dizer, é o apartamento. Então, se começa a se fazer verticalizações também nas regiões periféricas. Por quê? Para atender a demanda. As pessoas também querem morar, né, perto da onde viveu, de onde cresceu, né? Sim, existe muito isso em Piracicaba mesmo. Marcos, em Piracicaba hoje, existe alguma região assim, para o futuro que será mais valorizada na cidade? Eu acredito assim que, bom, a região central sempre vai ser, porque ela traz muito público, muita gente da nossa cidade se concentra por causa do comércio, do serviço. Sempre vai ser valorizado. Mas existem alguns lugares que hoje a gente vê como vetor de crescimento e mais organizado, onde foram desenvolvidos master plan de ocupação. Então, nós damos 2 exemplos para isso, ou melhor, 3. A região da Hyundai, né, que veio a fábrica, teve uma demanda, nós tivemos ali o empreendimento Alphaville também, que tem uma... Então, houve um desenvolvimento de um planejamento muito denso, muito bem organizado, onde vai ser público A inicialmente, onde você vai ter várias coisas, desde hotel, prédios comerciais, os loteamentos, né, com diversos tamanhos também para atender as várias demandas, né? Então terreno desde 250 até 450 metros quadrados, né, para atender os vários interesses da população. A outra região é a região do Taquaral, né, onde tem a Unimap e onde já tem várias coisas. Você já tem, por exemplo, uma população de 2.000 pessoas que vive daquela faculdade, que é a maior hoje da cidade. Temos teatro lá, veio o loteamento fechado, hoje é a organização do shopping, né, que também acabou atrasando um pouco, mas agora vem com força total, né, e esse desenvolvimento vai ocorrer bastante. E o terceiro, que já é uma coisa já de longa data, é a região do Terres de Piracicaba, né, que vão ter outros loteamentos naquela vizinhança também com alto padrão. Você falar de valorização, a parte do público C, público B, também tem o seu foco de valorização. Eu acredito muito ali na região do Água Branca, porque são uns loteamentos grandes, focado num bom planejamento, numa boa urbanização, e onde a gente vê terrenos planos, né, que é importante também você ter terrenos planos para... O custo de construção acaba sendo menor, né? Fica bem menor. Então, na região do Água Branca tem saído muitos empreendimentos, desde fechado, aberto, com um ótimo padrão, com ótima localização, e lembrando que se você andar pelo Água Branca, você vai ver que a mobilidade começa a ser uma coisa muito interessante, porque começa a fechar os vazios urbanos e as ruas ali, né, se falam, né? É um bairro mais planejado, porque parece que tem umas avenidas mais largas. É porque aí a prefeitura intercedeu de uma forma mais forte no passado, porque ela, quando começa a ver que tem setores de crescimento, começa a falar, opa, aqui esse loteador, essa empresa urbanizadora vai precisar fazer uma avenida. Quem faz é a iniciativa privada, mas dentro do critério colocado imposto pela prefeitura. Então, eles já determinam que tem que ter vazão para esse trânsito, né? Então tem uma organização melhor, um fluxo melhor, né? Que isso é importante hoje, a gente vier para o centro, veja quão difícil no horário do rush aí. Pois é, atravessar a cidade aí, né? Tá difícil. Marcos,
Uma dúvida que eu acho que o telespectador tem também, quais que são as vantagens e os riscos de se comprar um imóvel na planta? Olha, imóvel na planta, a gente fala sempre do imóvel na planta para o prédio, o condomínio, tá? Então, só organizando, primeiro, tem que ter incorporação. É uma expressão que você vai ter que estar obrigatoriamente no folder, né? E vocês têm que estar lá, empreendimento registrado sobre matrícula número tal, cartório tal. Isso tem que estar exposto no material de divulgação dessa incorporação, dessa verticalização desse prédio. Em alguns momentos da publicidade ele não está registrado, então nesse momento você não pode comprar, mas você pode ter o contato com algum corretor. Então no folheto às vezes está lá só o alvará de aprovação, isso pelo menos isso tem que ter. Então alvará de aprovação da prefeitura pelo número tal, da data tal. E logicamente, se o corretor é um corretor imobiliária e a empresa é séria, ela não vai estar colhendo cheque, documento, nada nesse momento, apenas um cadastro. Então, e quando ela for comprar, são coisas importantes você. Primeiro, quais são os concorrentes, no caso desse produto? Ou quais são aqueles produtos que me satisfazem? Por que eu estou comprando aqui e não compro lá? Então, mesmo que você às vezes não está numa região que você vai comprar, mas você tem que visitar. Você tem que ver qual é o preço, qual é a condição, por que esse empreendimento está dessa forma que ele não tem. Por exemplo, eu gosto de piscina. No meu empreendimento aqui que eu gostaria de comprar não tem piscina, mas no outro lá, que é do outro da cidade, não tem interesse, vai lá ver porque piscina, olha que legal, tem piscina, tem isso, tem aquilo, nossa, mas o condomínio aqui vai ser muito caro. Então você vai pôr na balança, você vai ver aquilo que vai dar o conforto para você, que você vai ter um uso muito melhor, mas você tem um custo para tudo isso. Então, às vezes você tem que determinar, são outros fatores para que você, na hora da compra, você não fique, consciência pesada, porque eu não comprei A e comprei B. Né? Então, não é só a questão comercial e burocrática, é a questão também da satisfação pessoal com a aquisição do produto. Então, saber que tem comparativos, como eu falei, está sendo atendido todas as faixas de renda, todas as faixas todas as tipologias de unidades, a pessoa tem que comparar mesmo, sair batendo perna, porque tem bastante coisa para ver. Tem muita coisa para ver. Também fica uma questão que você colocou do condomínio. Quando você vai comprar um apartamento que está na planta, você fala, quanto vai custar esse condomínio? Que cálculo é esse para se saber possível? Normalmente, as empresas que vão ser comercializadoras já procuram facilitar, estimar exatamente. Eles vão procurar alguma dessas empresas, com certeza vão procurar alguma dessas empresas, já atuam no mercado, já são conhecidas no mercado, e vão pedir para ela fazer um cenário de quanto seria esses equipamentos de lazer, a zeladoria, se vai ter ou não, quantidade de porteiros, dos serviços que vão ter, e calcular e fazer um rateio. Se o gás está incluído ou não, a água normalmente já está incluída, mas às vezes o gás não, se está com todas as questões bem resolvidas com relação ao condomínio, porque rateio é importante. Então, você tem muitas unidades, às vezes é uma ilusão, falar, tem 200 unidades. Vai ser barato. Vai ser barato, mas daí você tem tanto lazer que às vezes não é tão barato assim. Né? Então, nós temos, só para dar um número para você, nós temos empreendimentos que tem 30 equipamentos de lazer. Então, para você cuidar de 30, você tem que ter uma equipe muito grande. Você imagina esses 30, se estiver decorado, equipado e tudo mais. Então, é importante uma boa empresa passar, responsável, passar realmente aquele valor e você saber qual é o valor que você vai pagar do condomínio. E até na hora de escolher mesmo essa questão dos equipamentos, que seriam um cinema, ou que seria uma academia, ou um playground. É importante também a pessoa avaliar se realmente ela vai precisar desses equipamentos. É uma comodidade, mas muitas vezes que a pessoa acaba não usando, né? Eu acho que o mais importante, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é um assunto assim que
quando você vai usar, ele está lá. Às vezes você não vai usar realmente. Mas o mais importante é que ele tenha um número suficiente e ele traga um condomínio mais em quanto dentro do seu bolso. Você pode falar em conta, por exemplo, R$1.000 de condomínio pode ser caro e barato, depende do teu ponto de vista e depende do empreendimento que ele tem. Se esse empreendimento está adequado àquilo de quem vai morar, então vamos dizer assim, eu não vou usar cinema, não vou usar uma cancha de bocha, por exemplo, mas só por ter aquilo valoriza o empreendimento. Então você tem que lembrar que condomínio, se ele estiver muito bem ajustado, mesmo que seja um valor às vezes aparentemente alto, mas ele vai te dar retorno na valorização do teu produto, porque você pode não gostar, mas a sociedade fala, aquilo é ótimo demais, nossa, tem de tudo lá, então é o desejo por aquilo. Então, é mais uma análise e é importante a pessoa saber que morar em condomínio é morar em sociedade. Então, às vezes, para mim, o cinema não é bom, mas ele é bom para o condomínio. Mas eu gosto de piscina. Né? Tem muita gente que fala isso. Eu tinha uma cliente que falava assim, eu quero ter uma piscina no meu apartamento. Por quê? Só de saber que ela está lá, eu uso a hora que eu quiser. Acha que valoriza. Então, eu acho que nunca usou a piscina, mas por ter lá e descansar ao lado de uma piscina, muitas vezes não tem prazer melhor, né? Depende aí do ponto de vista Exatamente. e o momento mesmo, né? Se a pessoa tem filhos, muitas vezes é um alívio botar a criançada no playground. Exatamente. Uma outra questão, Marcos, é sobre a visita à obra. O prédio está em construção. Essa pessoa que está fazendo lá seus pagamentos mês a mês, ela pode fazer esse acompanhamento na obra? Importantíssima pergunta. Cada empresa tem um procedimento. Então, vamos dizer assim, você tem uma construtora tal que ela marca o dia da visita de obra, tá certo? Porque ele não pode ser, isso não tem como não ser uma visita monitorada. A gente sabe muito bem que a gente tem as questões do trabalho, para a própria segurança de quem está na obra, trabalhando nessa obra. Porque normalmente essas pessoas têm capacete, elas têm cinto de segurança, porque eles estão, às vezes, dependendo do local de trabalho, precisa da segurança, colocar no gatilho lá para ficar preso, para não cair, enfim. Então você tem a bota, né, luva. Então, se chega uma pessoa totalmente desconhecida da obra ali, não sabe o uso e costume do local, pode até trazer algum prejuízo ao tempo dele estar trabalhando, tem que parar, então, normalmente são agendadas, são agendadas com certeza, e essas visitas são temporárias, né? Então tem empresa que só deixa visitar em determinado, tem no contrato, no padrão diz esse regramento, olha, você vai poder visitar com agendamento a cada tempo, a cada 2 meses, a cada 6 meses, porque também ela não muda muito a obra, às vezes dependendo em que momento da obra está. As visitas normalmente são feitas quando o prédio pelo menos termina a parte estrutural, né? Aí como está descendo acabamento ou não, e tem empresas que não deixam as visitas durante até a fase de acabamento, só quando começar a descer acabamento que permitem as visitas. Liberado. Mas existe o acompanhamento da obra, porque você pode fazer uma visita à obra para a parte externa do prédio, por exemplo, a que ponto está isso, a construtora ela tem que passar realmente essas informações. As informações, por exemplo, parte estrutural, 70%. Existe um cronograma que a pessoa pode acompanhar? Existe um cronograma, deve ser acompanhado, e eu acredito que a esmagadora maioria das construtoras possuem até site onde você vai ver fotos e qual é o cronograma, qual é a quantidade, quantificar daquele tipologia de obra que está sendo feita. Por exemplo, acabamento, revestimento nas partes molhadas. Então você vai lá 70%, 80%. Então você tem isso pelo site. Normalmente isso é muito comum hoje em dia. Que bacana. E como lidar no caso do atraso da obra? Ela deve recorrer a quem? O que é considerado também, para a pessoa até entender, porque o que é um atraso na obra? Às vezes as circunstâncias do tempo, enfim, falta de material, a gente teve um tempo que estava faltando tijolo. Exatamente. Então, assim, o que a pessoa deve, vamos dizer assim, tolerar, o que é tolerável e o que não passa a ser mesmo uma preocupação? Ok. Interessante pergunta também, porque eu acho que muita gente já passou por isso, né? Sim. Hoje em dia, graças a Deus,
as leis e tudo mais que nos permeiam o nosso mercado, as coisas melhoraram bastante, né? Então a gente tem a questão da alienação fiduciária, a gente tem a questão dos créditos imobiliários que também são feitos pelos bancos. Os bancos hoje funcionam como advogado praticamente do comprador, porque é um negócio que se chama cronograma físico-financeiro. Então a construtora, normalmente o padrão é assim, você constrói, vamos dizer, 20% do prédio e o banco paga o que foi feito ali, dali constrói 10%, vai pagando. Sim. Isso é feito mensalmente, acompanhamento com o engenheiro do banco. Então existe o cronograma físico, o que se é construído, e o financeiro, como é que você vai se pagando. Então, como eu falei, o banco ele funciona como um advogado. Atrasou, tem que verificar por que há o atraso. Às vezes são chuvas, nós tivemos já no passado bem recente aqui, acho que, salvo engano, no ano passado, muita chuva, mas muita chuva mesmo, entre novembro, não era para chover tanto em novembro, choveu-se demais em novembro, 2011, dezembro choveu muito, janeiro, fevereiro foi parar de chover depois de fevereiro, que é normal, né? Parar março, comecinho do ano ainda chove mesmo. E março também é aquela... Então, dificulta demais uma obra esse tipo de situação, né? Logicamente, vencido a parte estrutural, quer dizer, a parte do desenvolvimento do prédio crescendo, se tiver a obra interna, ela não prejudica tanto. Prejudica no dia a dia do logístico, né? Que seria descarregar alguns materiais e tudo mais. A questão de cimento e tal, tudo isso complica um pouco, mas o que o comprador tem que fazer é atentar a esse tipo de coisa, se está atrasado ou não, e a primeira coisa é, logicamente, conversar com a construtora. Não conseguiu, imediatamente procurar, ou porque alguma construtora, que eu acho que hoje é exceção, todas as construtoras têm hoje pós-venda, que trabalha legal, que uma ouvidoria ali dentro, vai atender, vai dar as explicações. Não conseguiu, não está contente, procure com quem você comprou, para ver qual o melhor caminho, orientar. Todas as imobiliárias normalmente têm advogados, todas as imobiliárias também têm uma equipe jurídica, ela vai poder te orientar. Não deu também, ela aí tem que procurar um advogado mesmo, para que você possa ter seus direitos atendidos. Até é importante essa questão que você coloca agora, que a gente já tinha colocado no começo, que é a sua consultoria em preparar esses colaboradores que irão trabalhar na venda dessas unidades e várias imobiliárias. A imobiliária que fez a venda também tem aí um compromisso com essa pessoa que comprou, não é só o empreendimento, direção do empreendimento que tem esse compromisso, né? O compromisso do corretor, da parte comercial, é justamente dentro daquele contexto de que ele vendeu um sonho para ele, né? Para o comprador. Mas ele também ele vai ter um limite. Qual é o limite dele? A obrigação é da construtora, porque é muito bem organizado de quem é responsável de uma coisa e do outro. Eu falo sempre aos meus corretores, para a minha equipe de trabalho, o corretor tem que atender de todas as maneiras possíveis para tentar amenizar as dificuldades que estão sendo encontradas naquele momento, seja ele qual for. Entendeu? Mas a obrigação é da construtora, mas atende esse cliente, atenda ele, vamos ver o que acontece. Sim. Porque o que o corretor faz? Ele faz intermediação. Ele não faz a obrigação. Qual a obrigação? Construir. Eu não faço a obrigação, mas fiz a intermediação. Então eu tenho que continuar intermediando essas situações, orientando, buscando a melhor solução, trazendo para esse comprador o amparo que às vezes ele não teve em determinado momento com alguém, né? Seja ele quem for, entendeu? Então o corretor, que ele seja justo, que ele seja honesto, que ele seja simpático, até porque é uma ação de pós-venda, né? Ele já recebeu para fazer o serviço lá há 2 anos atrás. Eu tenho muita gente que eu atendo, eu às vezes nem cobro nada, mas a gente tem que fazer o papel institucional do corretor, que é o atendimento, às vezes, essa pessoa que está desamparada nas informações. Sim. Aliás, não só nas informações, às vezes nas ações mesmo, né? Eu procurei tal coisa, meu pleito não foi me dado a chance de determinada coisa, então entra em contato, vamos lá, orienta às vezes, porque às vezes não houve empatia com as partes,
trabalhamos com pessoas, né? Sim. A construtora, ela só existe porque existe uma série de pessoas trabalhando ali, desde o pedreiro, o auxiliar mais simples e o diretor. Muita gente. E às vezes não tem empatia com as pessoas, é só uma coisa simples. Uma questão de ajustes daí, É né? uma coisa de ajuste, às vezes é só uma questão de ajuste e se resolve fácil. Que bom. Existe também a construção de um relacionamento de confiança também, né? Porque como você mesmo colocou, a gente falou sobre isso, o imóvel acaba sendo também uma opção de investimento. Então, aquele corretor muitas vezes é procurado pela família, por amigos, por parentes. É uma relação de confiança que se constrói e com isso uma carreira também de sucesso para esse corretor, né? Exatamente. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter trazido esclarecimentos aí para o nosso telespectador. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Tá, nós estamos hoje no endereço na Avenida Brasil, 991. O telefone da nossa empresa é 2533-3333, facinho, né? Fácil mesmo. Nosso site é número 2, numeral 2, doimóveis.com.br e a marcosfrias.com.br. A população que precisar, tiver informação, como eu falei também, às vezes a gente até faz atendimento para a população que não vai gerar nada, mas orientação, sim, isso é importante. Nossos corretores são preparados para isso. Tem uma equipe muito proativa, todos já com larga experiência no mercado, são todos experientes. A empresa é nova, tem um ano e meio, mas muita experiência no mercado. Estamos à disposição de vocês, precisando, satisfação atendê-los. Obrigada, Marcos. Um ótimo final de semana para você. Igualmente. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê na segunda-feira. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.